Trabalhei há 11 anos em Porto Alegre e notou que os gaúchos é difícil ensinar perdão aos gaúchos, né? Jonas. Existem muitas maneiras de esboçar o livro de Jonas. 4 capítulos. Uma das maneiras é assim. Capítulo 1, correndo de Deus. Capítulo 2, correndo em direção a Deus. Capítulo 3, correndo com Deus. E capítulo 4, correndo na frente de Deus. No capítulo 1, Jonas está correndo de Deus para não pregar na cidade de Nínive, o inimigo número 1 dos judeus. Em capítulo 2, Jonas começa a correr em direção a Deus quando se achou na barriga deste peixe. No capítulo 3, Jonas começa a correr com Deus, levando a mensagem de Deus para o povo de Nínive. Em capítulo 4, Jonas está correndo à frente de Deus, esperando um milagre, que Nínive não chegasse a arrependimento. Mas Jonas estava esquecendo que Deus é o Deus missionário. O Senhor Deus vê todas as cidades do mundo. Não podemos nunca esquecer este fato. Deus vê as milhares de pessoas que moram na cidade de São Paulo. Deus olha para cidades como Paris, New York, Londres, Buenos Aires, a cidade de México, Tóquio. Deus está olhando para a sua cidade neste momento. Onde você mora, Deus está vendo a sua cidade. Sabe o que Deus está enxergando quando Ele olha para estas cidades? Sabe o que Ele está enxergando? Pessoas, almas que necessitam da salvação. Ele enxerga exatamente isso. Quando Deus olha para São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Campo Grande, Campinas, Bauru, o seu coração sente exatamente o que sentiu quando olhou para a grande cidade de Nínive. Veja comigo o capítulo 4 deste livro e versículo 11. Note bem o que Deus sente quando Ele olha para as cidades. Versículo 11, último versículo do livro. Deus falando. E não é de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus enxergou pessoas na grande cidade de Nínive. Por isso, Ele mandou uma pessoa. Note bem capítulo 1 do livro, e versículos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A grande cidade de Nínive. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vá à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O problema com Nínive é que o povo de Deus tinha esquecido a compaixão de Deus. Os judeus esqueceram que o seu Deus é um Deus de amor para com todos os povos.
judeus não estavam lembrando mais este fato. A nação de Israel estava vivendo desde paz, quando Jonas estava na nação. Eles estavam com conforto, e por isso, egoísmo nacional tinha penetrado os seus corações, ao ponto de não sentir nada para o povo perdido ao redor deles. O exército de Israel tinha lutado muito contra estes povos, conquistando estes povos, para que eles pudessem penetrar a terra prometida por Deus. E não tinha nenhum desejo de pregar para estes povos. Jonas amava seu povo, ele amava a sua terra, e não tinha nenhum desejo de pregar para Nínive, o capital da Síria, o inimigo número 1 dos judeus. Tinha lutado contra, não tinha desejo de pregar para um inimigo assim, e ficou quieto. A Síria era a nação mais poderosa na época de Jonas, e a sua capital era Nínive. A Síria começou a reinar com poder na época da divisão de Israel, no fim do reinado do rei Salomão, quando Israel foi dividido em 2 partes. E reinou com poder mundial por 300 anos, a Síria. O povo da Síria era ruim e muito cruel. As nações tinham medo de Assíria. E Jonas foi ordenado a pregar para este povo. A Síria era as nazistas da Alemanha na época de Jonas, com prazer de matar e prazer de maltratar seus inimigos. Nínive foi construído por um dos netos de Noé e tornou-se uma grande cidade. Tinha 48 quilômetros de comprimento a cidade, 16 quilômetros de largura essa cidade, protegido por 5 muros de 35 metros de altura, com 3 canais de água entre cada muro, bem protegido essa cidade. Os muros eram tão largos que 4 carros, puxados por cavalos, andavam lado a lado em cima dos muros. Que cidade grande, né? Jonas capítulo 4, versículo 11, indica que havia 120 mil crianças na cidade de Nínive, e por isso uma população muito grande habitava essa cidade. Nínive foi destruído pela Babilônia uns 150 anos depois da morte de Nínive, da morte de Jonas. E Deus mandou Jonas pregar em Nínive, mas Jonas fugiu desse trabalho. Jonas comprou uma passagem de navio, de ida somente, para Tarsis, na Espanha. E não tinha nenhuma ideia que Deus ia cuidar a passagem de volta. Deus tem tudo no seu poder para mudar um homem desobediente, para chegar a arrependimento. Com isso, notamos o amor fiel de Deus para com seus filhos. Ainda que Jonas tivesse tentado fugir, o Senhor Deus não estava fugindo dele. Este livro de Jonas mostra que o Criador de todas as famílias humanas não tem nenhuma distinção entre raças ou fronteiras, porque todos os povos são da sua família. O autor do livro de Jonas estende a mão para todos que amam o seu próximo. Este livro
entre todos que Deus inspirou do Velho Testamento, é o mais que reflete o Espírito de Jesus Cristo, que Deus estendeu o arrependimento para os gentios. Deus mostra neste livro de Jonas seu filho, Jesus Cristo. Jonas nasceu perto de Nazaré, onde Jesus ia viver sua vida. Jonas, mais tarde, fugiu de navio da cidade de Jope, para não pregar para uma nação não judia. E foi nesta mesma cidade, 800 anos depois, que Deus mandou um apóstolo pregar para uma nação não judia, os gentios de Cornélio, em Atos 10, da mesma cidade. Jonas serviu de sinal sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Abre sua Bíblia comigo, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 12. Versículos 38 a 40. Note bem, é a única citação do Velho Testamento sobre a ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia. Somente esta, que veio lá do Velho Testamento. 38 a 40. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte um sinal, algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como estiveste Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A história de Jonas, um retrato grandioso da ressurreição de Jesus Cristo e a missão de salvação para o mundo inteiro. Por quê? Porque Deus é um Deus missionário. A lição principal deste livro está nas respostas de Deus no fim de capítulo 4 do livro de Jonas. A mensagem suprema de Jonas é a compaixão de Deus para com o mundo perdido. Este é o tema deste livro. Deus deseja a salvação de todos e quer que seus filhos ajudem neste trabalho. Este é o tema do livro de Jonas. E quando essa mensagem é revelada, o livro termina. Não sei se você já leu o livro de Jonas muito, mas quando este tema é revelado, que Deus tem compaixão para todos, e deseja a salvação de todos, o livro termina de repente. O livro não diz mais nada sobre Jonas, se ele arrependeu, se ele voltou a servir a Deus, não fala mais sobre ele. Porque não é a razão deste livro. O livro de Jonas foi escrito para mostrar a enormidade da mercê de Deus. Foi escrito para mostrar a misericórdia de Deus para com os perdidos. O livro termina com a presença de Deus, face a face, com a sua grande misericórdia. O livro termina, de repente, para algumas pessoas, porque não entendem o propósito do livro de Jonas. O livro não foi escrito para nos ensinar sobre Jonas e a sua vida. Esse não é o propósito do livro. O livro conta a história de Jonas e conta sobre Nínive somente para revelar Deus. Somente isso.
Essa é a razão do livro de Jonas. Uma vez que este princípio for revelado, o livro termina. E termina de repente. Os últimos 3 versículos do livro de Jonas, para mim, são uma introdução de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que através dele possamos ter a salvação. Os últimos versículos de Jonas é uma introdução de João 3,16. Os últimos versículos do livro de Jonas é uma introdução da parábola do filho pródigo. Os últimos 3 versículos de Jonas é uma introdução sobre a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Notamos neste livro de Jonas a paciência de Deus para com o profeta Jonas, a sua preocupação para com as pessoas de Nínive, apesar da sua maldade. Notamos que Deus está sempre pronto a perdoar quando há arrependimento. Não importa a pessoa, não importa o acontecimento, não importa a nação. Jonas precisava aprender que a atenção especial de Deus para com Israel não significava um amor menos por outras nações. Só porque Deus escolheu Israel não significava que Deus não ama os outros povos. Esta é a mensagem de Jonas, que Deus ama todos os povos do mundo. A escolha de uma nação não significava a rejeição das outras. E Jonas precisava desta mensagem. Nós precisamos dessa mensagem hoje em dia. Deus ama todas as pessoas, incluindo os pecadores de Nínive. Cada homem, cada mulher, cada criança, de qualquer cor, qualquer nacionalidade, significa muito para Deus. Esta é a mensagem de Jonas. Esta mensagem divina foi dada para o primeiro missionário, Jonas, mandado de Israel. E continua sendo a mensagem de todos os missionários, hoje, até a volta de Jesus Cristo. Que Deus ama todos. No livro de Jonas, precisamos escutar a voz do bom pastor, porque está dentro deste livro. Se você leia este livro, entendendo o porquê foi escrito para mostrar a Deus, você vai escutar a voz do bom pastor neste livro. Quando ele diz que há alegria sobre uma moeda perdida, mas achada, que há alegria sobre uma ovelha perdida, mas achada, alegria sobre um filho perdido, mas voltou para casa. Esta é a voz de Deus no livro de Jonas. Eu não sei sobre vocês, irmãos, mas eu acho que é melhor que cada um de nós nos sentemos bem perto dos filhos pródigos que foram achados. É bom que você ache seu lugar ao lado deles. Sente bem perto deles. Os filhos pródigos que foram achados. Bem perto, sente bem perto dos apanhados de adultério, mas arrependidos. Sente bem perto dos publicanos, porque é lá que iremos sentar bem perto de Jesus Cristo. Pois ele veio para salvar os pecadores, os perdidos. Todos nós somos fugitivos, não é verdade? Não somos? Todos nós somos fugitivos. Mas fomos achados, graças a Deus. Amém? Fomos achados. Retornamos para casa. Pelo grande missionário, nosso Senhor Deus. Amém? Eu acho, irmãos, que a vida mais perigosa,
a vida mais perigosa para nós que fomos achados é quando nós sentamos com o filho mais velho da história do filho pródigo. Esta é a vida perigosa. Se nós achamos nosso lugar ao lado dele, se nós achamos nosso lugar ao lado dos fariseus, isso é perigoso. Ficando em casa como pessoas respeitadas, mas afastados do coração de Deus, que deseja a nossa busca de almas perdidas. Vamos cuidar com nossas atitudes. Vamos cuidar, vamos ter humildade, buscando o coração de Deus no livro de Jonas, para que a gente ir em busca de almas perdidas. Jesus comparou o seu ministério em Israel com o ministério de Jonas em Nínive. E você ia achar que era mais fácil para Israel acreditar do que Nínive, não é verdade? É muito mais fácil Israel acreditar em Jesus do que Nínive. Por Jesus era o Messias, Cordeiro de Deus, ungido em Israel, com uma forte introdução pela voz do João Batista. Mas ainda os líderes religiosos em Israel rejeitaram Jesus Cristo. Eles estavam querendo provas que Jesus era o Messias. Você lembra a leitura em Mateus 12, versículos 38 a 40? Eles estavam querendo um sinal que Jesus era Filho de Deus. Mas Jesus falou, o único sinal é de Jonas. Que eu morreu na cruz, eu for sepultado, no terceiro dia eu ressuscitei dos mortos. Este é o sinal. Hoje, pensando nessas palavras em Mateus 12, pensando no livro de Jonas, hoje, precisamos parar de resistir ao amor de Deus para com as almas perdidas. Nós estamos resistindo. Eu noto nas viagens que eu pergunto para os membros das congregações, e são poucas que estão tendo aulas à noite, indo de casa em casa. Qual é o nome da pessoa que você está evangelizando hoje? Quantas aulas bíblicas você tem durante a semana para converter pessoas? Qual é a sua influência com seus vizinhos ao redor de você? Nós somos sacerdotes neste reino de Deus. Que significa o quê? Que você é o sacerdote na sua rua. Já pensou nisso? Deus quer que você leve a mensagem dele para as pessoas que vivem ao redor da sua casa. E hoje nós precisamos parar de resistir ao amor de Deus para com as pessoas perdidas. Não podemos ser como Jonas, fugindo da nossa responsabilidade. Mas ter o coração de Deus, o coração que busca almas perdidas em todos os lugares. Esse é o nosso trabalho. Mateus 12, se tem sua Bíblia aberta lá ainda, Jesus deu um aviso para nós sobre Jonas, sobre Nínive. Precisamos cuidar a nossa maneira, irmãos, de olhar para as pessoas perdidas. Precisamos cuidar como nós tratamos pessoas perdidas nas nossas cidades no Brasil. Senão, os habitantes de Nínive podem nos condenar um dia, porque eles chegaram ao arrependimento. Note bem versículo 41, desta mesma palavras de Jesus Cristo. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Que palavras bonitas, não? E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Cuida bem
como você trata seus vizinhos perdidos. Cuide bem como você trata sua família perdida. Cuide bem como você trata pessoas no seu trabalho que são perdidas sem conhecer Cristo. Porque este é o nosso trabalho. Quando Jesus deu as instruções para nós, em Mateus 28, 18 a 20, que nós chamamos a grande comissão, quando Jesus falou, vá a todo mundo pregar o evangelho, todas as pessoas. Quando Jesus deu essas instruções, que vocês conhecem muito bem, Jesus não tinha a ideia de dar trabalho para nós. Quando ele falou conosco, vá pregando, ensinando, batizando, ensinando. Ele não deu essas instruções para nós para dar trabalho para nós, irmãos. Ele deu essas instruções para tentar desenvolver em nós a compaixão do seu Pai em salvar almas. Deus é um Deus missionário. Ele quer salvar pessoas. E seu filho disse, então meus discípulos, vai, ensinando, pregando, batizando pessoas, ensinando pessoas. Porque eu quero que vocês tenham no seu coração o coração do meu Pai. Compaixão para com os perdidos. Efésios capítulo 5 e versículo 1 ensina que devemos ser imitadores de Deus. Jonas, o livro de Jonas mostra nosso Deus. Para imitar a Deus, é necessário conhecer nosso Deus. Qual é a natureza de Deus? Para que possamos imitá-lo. Você já parou para pensar nisso? Efésios 5:1. Devemos ser imitadores de Deus. Mas qual é a natureza de Deus? Para que eu possa imitá-lo. Você já olhou os livros do Velho Testamento assim? Que estes livros do Velho Testamento mostram para nós a natureza de Deus. Por exemplo, Gênesis. Gênesis mostra que Deus está em controle de tudo. Esta é a mensagem de Gênesis. Deus tem controle de tudo. Êxodo mostra que Deus é bom para com seu povo. A mensagem de Êxodo. Josué mostra que Deus cumpre suas promessas. A natureza dele. Juízes mostra que Deus sempre apoia seu povo. A mensagem de Juízes. Reis mostra que Deus pune pecado e pecadores. A mensagem do livro. Mostrando a natureza de Deus. Jó mostra que Deus é fiel. Os livros do Velho Testamento mostrando para nós a natureza de Deus. O livro de Jonas, que estamos vendo hoje de manhã, também mostra a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus no livro de Jonas? Compaixão, amor para com pessoas perdidas. Qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer cidade, é o tema do livro de Jonas. Compaixão de Deus para com os perdidos. Se você acredita que foi criado à imagem de Deus, você acredita nisso? Acredita ou não? Nós fomos criados na imagem de Deus. Então, se você acredita nisso, o seu trabalho como filho de Deus deve ser mais claro agora. Se você for criado na imagem dele, seu trabalho deve ser mais claro. Se você está seguindo Deus, seu padrão de vida diária já está estabelecido. Se você quer realmente obedecer a Deus, você tem que imitar Deus. Conhecendo e imitando a sua natureza. Como é a natureza de Deus? Que a gente pudesse imitar. Como é a natureza dele? Misericórdia para com os perdidos. Sacrifício em levar a salvação para esses perdidos. E fidelidade nesse trabalho. Olhe nosso Deus. No Velho Testamento, misericórdia para com os perdidos. Jonas, ótimo exemplo.
sacrifício em levar a salvação aos perdidos, olha Jesus Cristo, seu Filho. Morreu numa cruz. Que sacrifício que Deus deu, este Deus missionário. E fidelidade nesse trabalho. Ele prometeu salvação, prometeu lugar no céu para nós. Pode contar com isso, porque Ele é fiel nas suas promessas. Esta é a natureza de Deus. Hoje, se você está imitando Deus, se você é um discípulo verdadeiro de Deus, como é que você devia viver? Se você é um discípulo verdadeiro de Deus, se você está imitando Deus, como é que você devia viver? Enxergando almas perdidas ao seu redor, com misericórdia para com essas pessoas. Essa é como você devia viver. Enxergando diariamente almas perdidas ao redor de você. Cada pessoa que você passa na rua é uma alma que necessita a salvação em Cristo. Cada pessoa que você conversa no supermercado, no posto de gasolina, no seu emprego, tem uma alma que necessita a salvação em Cristo. Se você está imitando Deus, se você é um discípulo verdadeiro, então você vai viver exatamente assim, enxergando almas perdidas. Jesus não enxergou isso? Ele olhou para as cidades povoadas, o que ele diz? Ovelhas sem pastor. Não falou isso? Ponto 2. Sua maneira de viver. Pronto a pagar qualquer preço para levar o evangelho da salvação para os perdidos. Deus não pagou um preço alto para isso? Quer imitar Deus? Entender sua misericórdia? Então nós precisamos ser prontos a pagar qualquer preço para levar o evangelho às pessoas perdidas. Acha tempo na sua semana para ensinar o evangelho. Nunca dá desculpa, eu estou cansado. Nunca dá desculpa, eu não tenho tempo. Se você é um discípulo verdadeiro, seguindo este Deus missionário, você está pronto a pagar qualquer preço para levar o evangelho a essas pessoas. Terceiro lugar, sendo fiel neste trabalho até a volta do seu mestre Jesus Cristo. Deus é fiel. Ele prometeu a salvação, trouxe a salvação em Cristo, prometeu perdoar nossos pecados, prometeu um lugar para nós eternamente nos céus. Ele é fiel. Se você é um discípulo dele, você também tem que ser fiel. Fiel no seu trabalho de levar o evangelho aos perdidos até a volta do seu mestre, Jesus Cristo. Esta é a natureza de Deus no livro de Jonas. Amor, misericórdia para com as pessoas perdidas. E Deus espera que imitemos a sua natureza. Que Deus te abençoe muito, irmãos. Que você comece hoje a imitar este grande Deus. Que você veja a sua natureza na Bíblia e vá imitando a natureza de Deus. Que você enxergue almas perdidas ao redor de você. Que você esteja pronto a qualquer sacrifício a levar o evangelho a essas pessoas. E que você seja fiel. Fiel até a volta de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muito. Vamos ficar de pé. Nosso bondoso Deus, nós queremos ter permissão do Senhor de estar na sua presença em oração. Nós entendemos que vivemos constantemente na sua presença. Como aprendemos de Jonas, não dá para fugir do Senhor. Não é possível. Mas nós sabemos que nós temos um privilégio especial que nós chamamos oração. E nós queremos a permissão do Senhor de estar ao redor do seu trono. Através do precioso nome de Jesus Cristo que abriu este caminho para nós. Porque nós precisamos, nosso Pai, dobrar nossos joelhos de frente do Senhor. Abrir o nosso coração duro. Tirar o egoísmo do nosso coração, da nossa mente. Porque, nosso Pai, nós queremos ser fiéis ao Senhor.
Muito obrigado, nosso Pai, pelo livro de Jonas, que ajuda a entender melhor o seu coração. Ajuda, nosso Pai, a ter compaixão para com as pessoas perdidas. Mas compaixão ao ponto de movimentar nossos pés. De colocar a sua palavra em nossas mãos, de abrir nossas bocas, com amor, para falar sobre Jesus Cristo. Nosso Pai, por favor, perdoa esta falha nossa. Desculpe que, às vezes, esquecemos. Desculpe, nosso Pai, às vezes nós somos tão ocupados em coisas, esquecendo a coisa mais importante, a salvação de almas. Por favor, coloca dentro de nós, hoje, esta compaixão do Senhor, compaixão do seu Filho, em buscar e salvar as pessoas. Por favor, coloca dentro de nós a força do Espírito Santo, para que nós possamos ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, para que através da nossa maneira de falar, de agir, de tratar pessoas, eles possam enxergar a salvação em Cristo. Tira fora nosso orgulho, tira fora nossas palavras fortes, tira fora nosso coração este desejo de egoísmo, para que nós possamos colocar seu reino em primeiro lugar. Nós possamos colocar em primeiro lugar a salvação de almas. Ajude-nos a ser, como Daniel falou conosco um pouco antes, luz, sol deste mundo, que necessita iluminação, necessita sabor. Ajude-nos a ter o Espírito Santo habitando em nós ao ponto de dar sabor a esta vida, de abrir a luz para as pessoas perdidas na escuridão que vivem ao redor de nós. Por favor, nosso Pai, ajude-nos com isso. Mais uma vez, obrigado, nosso Pai, pelo livro de Jonas. E ajude-nos a enxergar o seu coração neste livro. Por favor, abençoe nossas vidas com misericórdia, com amor, com força. Abençoe nossas vidas com saúde física. Por favor, tira a doença que está dentro de nós, doença física, para que nós possamos usar nossos corpos como instrumento de paz, instrumento de evangelismo, instrumento de ensino, para que o mundo inteiro chegue a conhecer seu grande amor. Por favor, abençoe nossas vidas com saúde. Que nós podemos fazer isso até a volta de Cristo ou até o último momento da nossa vida aqui na terra. Obrigado por este estudo, obrigado por esta reunião. E nos abençoe muito com a sua misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos estas coisas com fé. Amém. Amém. Deus te abençoe muito.